Bora, meu povo, para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Não deixe de ativar lá o sininho e se inscrever no nosso canal, fazer os comentários, falar se você tem alguma coisa que você gostaria muito de ouvir aqui nesse canal, porque é muito importante para nós. Obviamente, agradecer os nossos patrocinadores, Drogas Mil, Side, La Residência, porque são eles que ajudam essas experiências inspiradoras chegarem a todos vocês aí. E hoje vamos ter um convidado incrível. Olha, eu tô falando pra vocês, cada convidado aqui, a gente para e fala, cara, não é possível, melhor podcast que teve até hoje. Aí vem o próximo e a gente fala, não tem jeito, esse é o melhor que teve até hoje. E hoje não vai ser diferente, porque o nosso convidado é muito especial. Bora para mais um Velho Pod, experiências que inspiram. Então, bora lá. O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Marcos Neves. Cara, que felicidade te ter aqui. Olha, a gente tá te acompanhando aí nas redes há um bocadinho de tempo, tá atrás de você. E é muito legal ver a sua jornada, ver a sua história, ver como que você construiu essa jornada, porque é uma construção, né, Marcos? Nada é feito assim do nada. Então, assim, é muito legal. E a sua história é muito inspiradora. Então, você não podia não estar aqui hoje. Doutora, eu desmarquei todos os compromissos, porque hoje era o seu dia, é o nosso dia, é o dia de nós que já estamos com uma certa idade mostrarmos nossa experiência, principalmente para o público mais jovem. Enfim, então eu que agradeço essa oportunidade, esse convite para mim foi uma convocação. Quando a gente é convocado pela seleção brasileira, a gente tem que se apresentar. É isso. Então vai ser uma maravilha, tenho certeza que esse papo vai ser delicioso. Eu tenho certeza também. Ó, a gente começa aqui falando a nossa idade, porque aqui a gente não mente idade e nem tem vergonha da idade que tem. Quantos anos você tem? Então, eu tenho 50 mais. Opa! 50 mais 4 meses. Estamos em setembro, então eu fiz aniversário em maio, junho, julho, agosto, setembro. Então eu tenho 50 anos e mais 120 dias. Então, bem-vindo aos 50 a mais. Ai, graças a Deus, eu não vi a hora de fazer 50. Eu acho que é a melhor idade. É isso mesmo? Eu acho que é a melhor idade. Na minha profissão... Você tá confortável no 50? Muito, muito, porque agora eu vejo que eu tô chegando praticamente na metade da vida. É isso. Né? Eu vejo o Ney Matogrosso com 83. Eu tava no lançamento de um livro meu, apareceu o Evandro Mesquita, um ídolo meu. Aí eu tava melhor do que eu, e ele tava tá com 74. 74. Então, assim, eu vejo que agora, eu acho que assim, a geriatria tem que, de repente, repensar a idade mínima. Sim. Porque, assim, com os avanços da fisiologia, da medicina, tudo isso, até a aposentadoria, hoje, quando o cara se aposenta, ainda está com mais 30 anos de vida ativa, se ele quiser. E no meu caso, como escritor, quanto mais anos você tem, mais credibilidade você tem. Já sofri bastante, isso, né? Já sofri bastante no começo da carreira por ser jovem. E realmente, aquilo que Nelson Rodrigues falava, jovens envelheçam. Então, assim, certos erros a gente não comete mais, certas coisas a gente já sabe o atalho para cortar caminho e chegar mais rápido. Então, assim, eu vejo, não sei se é uma impressão, mas que esses 50 é como se fosse um renascimento e que eu vejo mais, sei lá, o Fernanda Montenegro está com 90 e tal, vejo mais 40, 50 anos de vida para mim, tranquilo, trabalhando e criando e aumentando o meu legado. Maravilhoso. E olha, sabe que uma das coisas que eu mais estou feliz aqui hoje, porque eu falei isso para você, a gente está com muita dificuldade aqui no Velho Pod com os homens. Sabe? Os homens colocarem a idade, os homens se posicionarem e falar das suas experiências, de falar, não, eu tô com mais de 50, eu tenho experiência nisso, eu já fiz isso. E como é legal vir um cara como você e falar, olha, eu tô na minha melhor versão, eu tô confortável nos meus 50 anos, não é nenhum demérito ou um problema ter 50. Que bom que a gente chegou até aqui, né? Não, eu acho que os 50 anos, assim, eu fiz recentemente e eu percebo que, assim, os 50 anos... Eu percebo que a melhor companhia, a gente pode estar casado, solteiro, ter filhos, ter uma família gigante ou não. A melhor companhia somos nós mesmos. Então eu me sinto muito bem, por exemplo, de vez em quando a minha esposa ela tem um horário para trabalhar mais cedo e aí ela vai dormir e eu quero ver o futebol mais tarde, não sei o quê.
eu comigo mesmo, eu sou a minha melhor companhia, eu me divirto comigo. Então, quando eu tinha 20, 30, com 20, a gente quer ter 300, como diz o Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Tem que sair pra galera, ir pra noite, ir pra não sei o quê, jogar bola, tem que ter 1 milhão de amigos. Com 30, um pouco menos. Com 40, a gente já vai selecionando, mas com 50, às vezes eu vou num show à noite, por exemplo, vou sozinho para assistir o show e voltar para casa. E eu sozinho, eu tô muito bem. Aí, de repente, alguém me reconhece, não sei o que, tem um livro meu, ou é um meu colega, enfim, a gente... E aí ele fica de companhia, não é a mesma coisa. Eu prefiro, às vezes, até estar comigo mesmo. Eu tô sempre em busca de conhecimento, de informação. Eu agradeço a mais um podcast, porque podcast, para nós biógrafos, é uma fonte bibliográfica. As pessoas, às vezes, falam sobre a vida, sobre outras pessoas, enfim. E a gente recorta isso porque, de repente, ela falou sem querer falar. Então, assim... Eu estou viciado em cortes de podcast, fico a madrugada inteira no YouTube e comigo mesmo eu vejo que eu sou a melhor companhia. E é muito difícil chegar nisso, porque tem muita gente que tem medo da solidão, Cara, se você tá de bem com a vida, se você tá de bem consigo mesmo, se você sabe o seu propósito e para que você tá aqui na Terra, se você tiver consigo próprio, você tá com 1 milhão de pessoas. E se tiver mais gente ainda, melhor ainda. Exatamente. Mas não tem que entrar em depressão. E não é solidão, né? Isso é uma solitude, né? Aquela paz interior de você se reconhecer sendo você mesmo. E me conta uma coisa, Marcos, como é que foi essa coisa de escrever sobre pessoas? Sempre foi um desejo ou o que você queria era ser escritor? Não. Porque eu tô entrando nessa vida de ser escritor agora, eu tô achando muito legal, mas é tão difícil escrever. Sim. E como é que foi isso para você? Como é que foi chegar aí? Na verdade, eu acho que assim, quando nós somos jovens, a gente não sabe direito, por exemplo, prestar um vestibular ou Enem hoje em dia. Você, com 17, 18 anos, você não sabe o que você vai ser da vida. Não no seu caso, que é uma médica, eu acho que na medicina você já tem que ter aquele dom desde criança. Então, eu fui fazer psicologia. E aí eu fiz 3 anos de psicologia. Na verdade, o que eu queria na psicologia era falar sobre comportamentos, relações entre pais e filhos, o uso excessivo de drogas, coisas assim, e escrever sobre isso. Tinha um suplemento dominical no Globo, não sei se era o Jornal da Família, enfim, eu queria escrever para aquele suplemento. Então sempre foi a ideia da escrita. Da escrita. Olha! E sendo que com 10 anos de idade, eu escrevi um livro na escola sobre o pessoal da turma. Então eu brincava, o livro se chamava O Veado do Meu Primo, era uma história ambientada num zoológico, onde tinha o veado do meu primo, eu nem tinha primo na época, mas tinha a gata da Gisela, a pantera da Sofia, o burro do Arnaldo, o asno do Rodolfo. Então eu brincava com a galera, dando o nome de um bicho, né? E assim... Esse livro, de repente, todo mundo da turma comprou para ver o que eu estava falando sobre o pessoal. E aí, de repente, os professores compraram, os coordenadores compraram, os diretores da escola compraram. E aí eu fui vendendo, xerocando e vendendo e recortando. Folha 4, recortava pela metade, colava, grampeava, enfim. E aí, com 10 anos de idade, já estava na cara que a minha veia... Você já era um escritor ali. Exatamente, a gente só não sabe, né? É aquela diferença do ser e do estar. Eu já era, mas eu não estava. Eu estava estudante, mas era um escritor. Hoje em dia eu sei que eu não sou um escritor. Eu estou um escritor. Eu posso ser daqui a pouco um apresentador de podcast, eu posso ser qualquer coisa. Sim. A gente pode ser o que quiser na vida, mas eu estou escritor e estou muito feliz, porque... mais do que dinheiro, mais do que fortuna, eu quero deixar um legado para a posteridade. Eu sei que, fazendo livros, sendo autor, por que os membros da Academia Brasileira de Letras são chamados de imortais? Porque fazem obras que vão continuar. Shakespeare continua sendo comprado, Machado de Assis continua sendo vendido. Então, assim, quanto mais obras eu deixar, no dia que o Papai do Céu me chamar, vai ter gente, enfim, a torcida do Flamengo vai continuar comprando o Zico, a torcida do Grêmio vai continuar comprando o Renato Gaúcho. Eu tenho livros na Turquia, em Portugal, na Espanha, e eu quero ampliar e me espalhar mundo afora. No dia que eu não tiver mais,
meu neto, meu bisneto, que ainda nem nasceram, vão saber quem foi o avô através da minha obra. Isso é maravilhoso, né? Isso é legado. O nome disso, minha gente, é legado. A fortuna acaba, né? Mas isso não. Isso não acaba, isso fica. E assim, e como é escrever sobre o outro? Porque, assim, o meu livro, Medicina de Corpo, Alma e Coração, foi um livro que tá na minha cabeça há muitos anos. E eu tinha muito medo de colocar no papel. Eu tinha medo de não conseguir me fazer entender. Porque não é um livro de medicina. É um livro sobre a minha medicina, sobre a maneira como eu enxergo. São os meus casos com pacientes, são os meus movimentos. Então, eu tinha muito medo, talvez, do que o outro fosse pensar. Eu estava mais preocupado com a recepção do outro do que o meu próprio olhar. Eu acho que eu só consegui botar no papel quando eu parei de me preocupar com o outro e coloquei o meu sentir. Sim. Né? E você escreve muito sobre o outro. Como é que é buscar a vida do outro para você colocar, porque você também imortaliza o outro. Sim. Não é só a sua obra, você imortaliza a obra do outro também. Isso é muito legal. Side, empresa especializada em cuidadores de idosos. E agora, Great Place to Work. Isso é muito bacana, porque eu falo para as pessoas, as mídias, por exemplo, as mídias digitais, elas mudaram muito. A gente já teve LP, CD, DVD, disquete, zip drive, pendrive, videolaser, enfim, tudo vai mudando. O livro não, o livro fica. É verdade. Então, assim, você fazer um livro sobre alguém da sua família que tem uma super história, sabe? Os tataranetos que nem chegaram, ainda nem nasceram, vão um dia poder saber quem foi essa pessoa. Então, você está se imortalizando. O livro tem um quê de sagrado. Se alguém falar, doutora, eu estava lendo o livro tal e vi você sendo citada na página 236, você vai e compra esse livro. Você quer ver o que está sendo citado. Entendeu? Então, assim, o livro tem isso primeiro, de ser eterno, de ser algo que você não precisa de pilha, de bateria, não vai descarregar, você pode levar para qualquer lugar, para praia, e vai estar lá, vai estar sempre à disposição. E o livro te eterniza, te imortaliza. Escrever sobre o outro, para mim, acho que Deus me deu essa dádiva, porque é muito gostoso. A gente está sempre aprendendo com as outras histórias, a gente está sempre se identificando. De vez em quando os empresários me chamam, escreve sobre mim ou sobre um parente meu, e eles só querem falar o lado bom, mas não sabem que de repente, nos reveses, nos obstáculos que ele passou, numa traição que alguém cometeu com ele, sabe? Que é ali que o outro vai se identificar. Cara, eu também passei por isso. Pô, então o meu drama não é tão ruim, porque ele passou por isso aqui, depois ele deu uma guinada. A vida é cheia de altos e baixos, é uma gangorra. Então, assim, escrever sobre o outro, para mim, é muito bacana, porque eu sou curioso por natureza, eu sou um jornalista, então eu tenho essa curiosidade. E a minha grande arte é saber separar uma informação de uma fofoca. A fofoca a gente deixa ali e fala no botequim, mas a informação vai ser uma formação a pessoa vai estar em formação. Então, eu preciso não formar leitores, mas formar cidadãos. E com essas histórias, para mim, assim, são histórias que, de repente, do nada, por exemplo, eu escrevi sobre um personagem dos anos 40 que morreu no manicômio aos 39 anos e virou filme com Rodrigo Santoro. Então, quando você fala, minha história não tem nada demais, e de repente tem, para alguém vai servir, para alguém vai ser um estímulo. Então, para mim, é sempre um misto entre um advogado e um detetive. Eu vou investigar a vida da pessoa, mas vou defendê-la, sabe? Seja qual profissão for. E vai ser bom para mim, vai ser bom para a pessoa, e é muito bacana para nós. A gente adora biografias. Quem não gosta de ver um filme sobre o Cazuza, uma série sobre o Raul Seixas, uma peça sobre Elis Regina? Todo mundo gosta de ver a vida do outro. A gente tem essa coisa de voyeur. Então, assim, é muito bacana a gente se eternizar, mas também imortalizar outras pessoas que nem pensavam que poderiam ser. Isso é muito maravilhoso, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quando a gente
ver a vida do outro e através ou de uma peça ou de um livro. Eu lembro quando eu li, eu era muito apaixonada. Eu sou muito apaixonada pelo Lobão. Sempre gostei dele. Também. Né? Eu tenho histórias assim, homéricas da minha adolescência, né? E que meu pai achava um absurdo. E aquela coisa toda que a gente sabia das contradições do Lobão. E quando eu li a biografia do Lobão, a gente é tanta coisa que você nem imagina, e quanta coisa que você se identifica, quanta coisa que você entende. Aí que você começa a entender as nuances que você assistiu por capítulos e episódios que muitas vezes vêm para a mídia, mas você começa a entender o ser humano. E eu acho que isso é muito bacana, porque a gente tira um pouco a pessoa daquele pedestal do artista ou do ídolo para trazer ele para uma normalidade. Dentro de casa. Né? E dentro desse olhar, qual foi a primeira biografia que você escreveu? A primeira biografia que eu escrevi foi exatamente sobre o meu ídolo de infância e começo de juventude, que era o Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. Hoje continua em evidência como técnico de futebol, mas sempre foi um personagem que, como jogador e hoje como treinador, está nos holofotes. Sempre foi, gostou, né? dos holofotes. As pessoas amam ou odeiam o Renato, porque ele é muito autêntico, ele fala sobre os casos extraconjugais, ele fala sobre tudo, ele não tem papas na língua, mas sempre com muita autenticidade. Então, o nome do livro é Anjo ou Demônio. Aquele... Ame ou deixo, né? Ame ou deixo. E eu escrevi esse livro tem 23 anos. Eu era um menino, digamos, com 26 para 27 anos. E... é impressionante que, às vezes, a gente encontra pessoas na rua, eu li o seu livro, não sei o que, é o melhor livro seu ou do Renato. Eu não tenho essa predileção, sabe? Eu tenho 15 livros. É como se eu fosse um MC Catra das letras. Eu tenho 15 filhos. Então, um é o mais bem-sucedido, um é o que mais viajou pro exterior, um é o que é o mais bonito, o outro é feinho, mas por dentro, se você ler, ele é maravilhoso. Então, assim, eu amo todos os meus filhos. Claro que alguns se destacam mais, isso é normal. E aí tem gente que acha que o meu livro do Renato, que foi o primeiro que eu escrevi, foi o meu melhor. Eu fico feliz por, com 26 anos, ter escrito um livro que mexeu, que tocou alguém. Mas eu acho que com o avançar da idade, a gente vai melhorando a escrita, vai melhorando a gente vai se informando mais, a gente vai se formando. Mas o principal, doutora, é o contexto histórico. Quando a gente biografa alguém, a gente não pode botar essa pessoa isolada do próprio contexto onde ela está inserido. É verdade. Então, assim, por exemplo, quando eu fui falar da passeata dos 100 mil, que aconteceu na Cinelândia em 1968, no auge da ditadura militar, e 100 mil intelectuais foram na Cinelândia protestar contra o regime militar, aí eu fui falar com meu filho tinha 10 anos, por aí, ele falou, pai, mas a passeata do orgulho gay tem 1 milhão de pessoas. Eu falei, filho... Mas tem sentido. 100 mil pessoas numa ditadura é muito mais complexo do que 1 milhão na democracia. Então, assim, o contexto histórico prova isso, entendeu? Então, eu sempre faço a pesquisa sobre a pessoa, mas também sobre o tempo em que ela está. Porque coisas que hoje, por exemplo, são inadmissíveis, em outras épocas eram. Então, assim, eu lembro que eu escrevi sobre um senhor de idade, hoje está com 80 e alguma coisa, que ele era chefe de segurança de um grande hotel carioca e ele impediu a Roberta Close de ir no banheiro feminino. E a Roberta Close, que era um travesti lindíssimo, né? Era uma mulher linda, né? Linda. É muito difícil entender a Roberta como um homem, né? Hoje, se as pessoas pegam esse livro meu, vão falar, que cara machista, que cara homofóbico. Mas o contexto da época ela passava por isso. Ela é um mártir nessa luta LGBTQIA+. Enfim, então assim, você tem que inserir o contexto, porque hoje, provavelmente, esse chefe de segurança não agiria assim com ela. Sim, e assim, e essa coisa da contextualização, eu acho muito importante, porque nessas inserções que a gente vai fazendo, por exemplo, nesse livro, eu escrevo um capítulo sobre a Covid. E muitas pessoas me questionaram, falando que eu não deveria colocar algo tão triste no livro. Só que dentro da minha história, essa página não pode ser apagada. Pelo menos para mim. Porque foi um marco para mim o movimento, primeiro que eu era linha de frente, então aquela vivência foi muito grande. Eu perdi minha mãe para a Covid e que isso também foi
uma das maiores perdas da minha vida. Então, eu não poderia não colocar este movimento dentro daquele livro que fazia sentido para a minha história. Então, eu acho que quando você traz essa importância de contextualizar, ela faz todo sentido. Eu acho que para todo livro você tem que entender em que momento ele está inserido para que você faça essa compreensão. Teve alguma biografia que fez você ou se angustiar ou se identificar tanto que foi difícil escrever? Teve justamente a que me levou a um outro patamar na minha profissão, que foi sobre Heleno de Freitas, que era um jogador de futebol, mas por vontade dele, porque ele estudou no São Bento, ele se formou em Direito, ele tinha Cadillac na garagem, ele frequentava o cassino do Copacabana Palace, enquanto os outros jogadores de futebol iam para uma gafieira, ele frequentava o Copacabana Palace. Nem hoje em dia, jogadores de futebol frequentam o Copa. Então, o Heleno de Freitas era um personagem à frente do tempo dele. E morreu num sanatório em Barbacena, que era considerada a cidade dos loucos. Ele morreu aos 39 anos, vítima de sífilis, que é a sífilis cerebral, que é a sífilis terciária. Sim. Chegou ao cérebro dele, dominou por completo, como ela é endêmica, ele não percebeu. Enfim, passou os últimos 5 anos da vida dele, aquele homem de 1,85 m, bonito, definhando, morreu com 38 quilos, 39 anos de idade. Então é uma história que vai do ápice ao inferno. E as últimas linhas, como eu tive acesso ao prontuário médico desse sanatório, foi muito angustiante. Por exemplo, imaginar que os parentes queriam vê-lo, o médico falava, é melhor não. Mas tem quase 1 ano que eu não vou, é melhor não. Aí quando iam vê-lo, por exemplo, num estágio avançado dele, e na época a medicina era muito arcaica, ainda a penicilina tinha acabado de ser inventada durante a Grande Guerra. Então, por exemplo, ele ia comer uma comida e imediatamente saía em forma diarreica. Ele não tinha mais nada no organismo dele. E ele foi usado como uma cobaia humana porque a medicina era muito incipiente. Então, escrever as últimas páginas do Heleno foram muito complexos, doíam muito em mim. Já as primeiras, onde ele tá com a mulherada, onde ele tá lindo, galã, tanto é que o Rodrigo Santoro levou pro cinema. Enfim, acho que até ator melhor impossível pro personagem. Então, assim, foi muito fácil, mas pegar aquela parte pesada é muito difícil. Mas é isso que eu gosto dos desafios. E assim, quanto maior o desafio, por mais que ele fique um pouco na gente, a gente se sente mais feliz no final com o resultado. Porque eu acho que quando você fala sobre isso, me remete à minha rotina com os meus pacientes. Porque eu acho que o geriatra é um pouco também um contador de histórias, das histórias dos outros, né? E eu ouço tantas histórias, eu tenho tantas histórias no meu consultório de uma vida tão... que a gente não imagina, né? A gente tem muita dificuldade hoje, em 2025, como você falou, contextualizando como seu filho, parada gay tem 1 milhão, né? Quando a gente contextualiza, a gente não imagina o que uma pessoa há 75 anos atrás sofreu e viveu, e assim, como os casamentos eram arranjados. Eu tenho pacientes que ela conheceu o marido no altar, né, que tem hoje 75 anos de casado e que naquele momento ela só conheceu o marido ali. Eu tenho uma que eles estão casados há 72 anos, o casal, e ela é mais velha do que ele 1 ano, Marcos, 1 ano. Ela tem 100, ele tem 99. E a família... Tá? Na época, ela foi extremamente julgada, porque ele era, olha a fala, ele era um jovem mancebo e ela usurpou este garoto, porque você casar com uma mulher mais velha, não podia. O homem podia ser 30 anos mais velho que a mulher, mas a mulher não podia ser 1 ano mais velha do que o homem. E a família foi contra esse casamento, e eles tiveram que ir contra tudo e contra todos para se casarem. E estão casados há 72 anos. E você vê como o mundo mudou hoje. A Suzana Vieira, tantas pessoas escolhem os mais novos. Hoje as mulheres às vezes ganham mais do que os homens. O mundo mudou bastante. Isso me remete durante a pesquisa do Heleno,
lendo, por exemplo, ali lidando com os anos 40, eu vi uma peça de teatro, olhando os jornais da época, a estreia da peça da Dercy Gonçalves. Aí eu fui ver a nova peça da Dercy, aí eu fui ver a crítica do crítico de teatro, falando assim, será que aos 36 anos de idade, Dercy não percebe que o tempo dela já passou? Ah, que maravilhoso! Nossa, eu falei, cara, eu tenho que botar de um jeito no livro, porque isso aqui eu não vou deixar morrer na poeira do tempo. O crítico já deve estar morto, ninguém sabe quem foi ele, e a Dercy ficou décadas, com 100 anos de idade, mostrando o seio na Sapucaí, provando que ela estava certa. Sim. Então, com 36 anos, era considerada uma velha. Sim. Hoje, com 36 anos, nossa senhora, as mulheres estão lindas. Você vê a Bruna Lombardi com 70 anos, que coisa linda. A Maitê continua muito linda, a Maitê Proença. Então, assim... Fernanda Montenegro, com quase 100 anos. Quase 100 anos. Né, dando um show, num filme, né, icônico. E, assim, tendo a possibilidade de aplaudir a filha ganhando um Oscar de pé, sabe? Então, assim, isso é tão mágico, né? La Residência, Centro Residencial Geriátrico, equipe multidisciplinar, 24 horas para cuidar dos seus idosos. Somos gente que cuida de gente. Doutora, o meu avô, ele foi casado com a minha avó e naquela época era muito normal os homens terem amantes. Claro. E a amante do meu avô, eu como biógrafo, investigador, descobri a amante do meu avô era irmã da minha avó. E a minha avó sabia. E ela preferia, porque pelo menos assim, ele tá me provendo, tá tudo em casa. tá resolvendo a minha vida e a da minha irmã. Maravilhoso. Então, gente, assim, olha, as histórias, gente, tá vendo? Ó, vamos precisar de 35 podcasts aqui pra gente conversar dessas histórias. E outra coisa, o meu avô, ele faleceu em 1988, ele era de 1920, ele faleceu com 68 anos. Se você olhar a foto dele, com 60 e tantos anos, parecia 90 de hoje, parecia 100 de hoje. Sim. Porque é aquilo que eu tava te falando. Evandro Mesquita tá com 74, meu avô foi com 68 e tá melhor do que eu. Claro. Não, e é muito interessante essas histórias, né? Porque eu tenho também um paciente, ele já tá falecido, mas a história é muito doida, porque eram duas irmãs. Tinha a mais velha e a mais nova. Quem era apaixonada por ele era a mais nova, mas ele foi prometido para a mais velha, ok? Então ele casa com a mais velha. Com essa mais velha, ele tem 2 filhos, certo? Só que ela morre de tuberculose. E aí ele casa com a mais nova. Olha só. E aí ele tem 3 filhos com a mais nova. Então ele tem 5 filhos. Só que faz a conta aí como é que eles são primos, sim, irmãos. Entendeu a bagunça? É muito bagunçado. Eu já vi muita coisa assim. Gente, é muito doido. Então, assim, e essas coisas, essas histórias aconteciam o tempo todo. E é muito, muito interessante como a gente vai buscando. E assim, você falou dessa identificação. Teve alguém que você começou a fazer a biografia e desistiu? Você falou, não quero contar essa história, não gostei desse negócio aqui? Não, aquilo que eu te falei, eu sou quase que como um advogado. Se todo mundo tem direito a um advogado, até o pior dos criminosos, todo mundo tem direito a um biógrafo. Porque ele tem uma grande história, mas ele não sabe fazer um livro. Entendi, então é verdade. Ele precisa de mim. Uhum. Eu tenho uma técnica, eu vou prender o leitor com uma grande história no começo, ele já no auge, para depois ir para os antepassados dele e ele começar a nascer. Porque se eu botar Era Uma Vez, 1920, o cara nem lê. Então eu já começo com uma cena impactante dele no auge e aí já prendi o leitor e aí posso contar. Então eu tenho as técnicas. Então todo mundo tem direito a isso. Então o que aconteceu muito é que nós, biógrafos, a gente acaba descobrindo mais da pessoa do que ela gostaria de contar. E aí elas desistiram. Olha, atenção. Se você quer um biógrafo na sua vida, esteja certo de que ele vai descobrir tudo sobre você. Porque nós entrevistamos o biografado, mas entrevistamos os familiares, os amigos, os inimigos. Os amigos não vão falar certas coisas, mas os inimigos não esquecem, entendeu? Então vai falar, você sabia que ele fez isso, não sei o que. Depois você vai perguntar e vai ouvir até a versão dele para aquilo. Mas às vezes eu sei mais sobre uma pessoa do que a esposa sabe, do que o filho sabe, do que o pai sabe. Nós mesmos, a nossa vida, nossos pais não sabem o que a gente fazia com 15, 16 anos. Então, assim, é muito bacana essa construção.
Porém, às vezes, por saber demais, aí a pessoa, olha, eu te pago para você não fazer o livro. Entendi. Entendeu? E aí já teve gente que desistiu. Por exemplo, eu acho que por um motivo até fútil, assim, a pessoa não é fumante, mas eu descobri que fumou bastante cigarro e era normal. Antigamente era um charme, né? Tinha até a marca Charme. Sim. Era um charme fumar. E essa pessoa não queria botar na biografia dela que ela fumou cigarro. Então, assim, aí desistiu do livro por causa disso, sabe? Não é muito melhor fazer o livro mostrando que fumou e parou? Porque é uma conquista. Muito melhor, porque é para muita gente. Aliás, é mais fácil você conseguir se livrar de determinadas drogas do que do cigarro, propriamente dito. É o mais difícil. E isso eu ia te perguntar. Já aconteceu da pessoa querer que essa biografia seja só da parte bonitinha, assim? Não, olha só, a biografia... Chapa branca, assim, chapa branca. É chapa branca que chama? A biografia tem que ser só a minha parte boa, a minha parte ruim não pode contar? Sim, exatamente. Eu já fiz alguns livros que, por exemplo, eu não considero biografia. Eu considero obrografia, entre aspas. É isso que eu ia porque falar, é a obra da pessoa, né? É a obra da pessoa. Ela, de repente, começou como camelô e construiu um império, enfim. E aí vai falar sobre o legado, mas não vai falar sobre as vicissitudes, sobre as coisas que, de repente, as traições que ela fez, os negócios escusos com o governo, corrupção, mas vai falar do que ficou. Então, acontece muito. E aí, eu não posso botar a minha credibilidade nisso. E aí, como, por exemplo, assim, se eu fosse fazer um livro sobre um pastor, assim, um Silas Malafaia, ele me contrata, eu vou querer cobrar uma grana para ele desistir. Aí ele fala, não, mas eu quero que você faça. Beleza, mas vai ser um livro dele, assinado por ele, em primeira pessoa, eu fiz isso, isso, isso. O meu nome, Marcos Eduardo Neves, só vai estar na página 4 como revisor. Porque eu não quero aliar a minha credibilidade que eu construí ao longo de 2 décadas, daqui a pouco 3, de repente para algo que possa dar uma polêmica daqui a pouco. Por isso eu não costumo fazer biografias de políticos, certas profissões eu tento cobrar minha independência financeira para ele desistir de mim, entendeu? Porque daqui a pouco acontece um caso e morre o livro. Aconteceu com o Woody Allen, um dos maiores cineastas de todos os tempos. O livro dele, a biografia dele era best-seller mundial, quando descobriram que ele estava tendo um caso com a enteada dele, a filha da Mia Farrow, ex-mulher do Frank Sinatra, que tinha 13 anos de idade, que eles estão casados até hoje. Porém, na época, olha o contexto, era um pedófilo. Então, o biógrafo em nenhum momento falou que ele gostava de olhar as criancinhas, as meninas, as colegiais saindo de sainha azul da escola, com a meia levantada. E em nenhum momento apontou que ele tinha tendências a gostar de menininhas. Então, o livro dele, que era um best-seller mundial, de repente virou tipo R$1,99 e todo mundo parou de comprar, porque a credibilidade foi pro ralo. Então, eu tenho muito cuidado, embora eu fique numa corda bamba. Biografar pessoas vivas, de vez em quando explode algum caso. Imagina se eu tivesse feito a biografia do Robinho, do Daniel Alves, o que poderia estar vindo contra mim agora. Entendi. Eu ando ali num... É verdade, porque pelo meio do caminho podem acontecer coisas que não estavam no padrão ali, ou que não estava no que era esperado. Tem alguém que você tem muito desejo de biografar? Você pensa assim, fala, cara, eu queria muito escrever sobre a vida dessa pessoa? Olha, depois que a gente faz um livro sobre o Zico, eu acho que eu já não tenho mais esse afã. Não tem ninguém assim que eu tenha o desejo de biografar. Eu tenho vários ídolos, várias pessoas que eu admiro, mundo afora, o cantor Roberto Carlos, tanta gente. Mas, assim, não é um sonho mais biografar. Porque o Zico, para mim, é um patamar muito alto. É um cara mundial. Se ele estiver na Torre Eiffel, em Paris, o pessoal sabe que é o Zico. Ele no Japão tem 2 estátuas. Enfim... É um personagem mundial. O livro vai para o mundo inteiro, enfim, traduzido em vários idiomas. E, assim, quem é desse naipe? O Pelé já se foi, enfim, Barack Obama, não sei o quê, mas de repente lá nos Estados Unidos para o biógrafo é melhor. Lá tem 8 biografias do Michael Jackson, 16 do Elvis Presley, do Obama deve ter umas 5, entendeu? Então, assim, eu não tenho. Eu tenho a vontade de ter sempre uma grande história. É isso que eu tenho. E nisso vão vir personagens desconhecidos, como o tal do Heleno, que viram filmes maravilhosos. Então...
eu não tenho essa vontade de biografar, mas assim, quem sabe um dia eu consigo fazer uma autobiografia minha. É isso que eu ia falar. E você, né, da sua história? Pois é, mas aí eu acho que eu tenho que estar ter mais idade, porque vai ser muito doído. Vai ser muito doloroso. Escrever sobre si próprio sem mentir Sim, dói, é né? muito complicado. Você mexer em certas cicatrizes. Nós estamos falando deste livro aqui, O Efeito Zico, que é de um cara, que é o que ele está falando, o Marcos está falando. A gente estava nos bastidores aqui conversando sobre este cara que está vivo, então é bacana falar de um cara vivo, né? E que é um cara que... Rejeição zero. Não tem rejeição. Eu não conheço ninguém que fale que não goste do Zico. E não precisa ser do Flamengo. Pode ser. Eu sou Atlético Mineiro, né? Então, aqui, quem sabe um dia vai ter assim, Hulk, né? Que eu adoro. Né? Mas, assim, eu, por exemplo, eu particularmente... quando falo isso, às vezes também as pessoas não gostam quando fala do Pelé. Eu, particularmente, não era muito fã do Pelé pessoa, tá? Mas o Pelé como jogador, né? Sim. Quando a gente pensa no próprio Maradona como pessoa, desculpa, mas o Maradona jogador, né? Incontestável. Agora... Quando você fala do Zico, você fala, é incontestável, ele como jogador e como pessoa, como ser humano. Como é que o cara consegue chegar num lugar desse? Ele agradece muito a formação que ele teve dos pais. Por exemplo, é inacreditável que ele, tendo jogado 2 Copas do Mundo, 78 e principalmente a Copa de 82, que é muito falada até hoje, ele ainda ia para a faculdade estudar porque os pais queriam que... O jogador de futebol, você com 30 e poucos anos vai estar velho e vai ter que parar. E o que você vai fazer depois? Da sua vida. Então, assim, ele se formou... Você imaginar hoje um Gabigol, um Arrascaeta, tá entrando numa faculdade cheio de jovens, sabe? Depois de já ter um nome nacional, no caso dele, internacional, 2 Copas do Mundo. Enfim, então o Zico, ele sempre foi aquele cidadão exemplar. Você não tem como falar mal do Zico como pai, marido, irmão, amigo, profissional. O Zico é quase que uma entidade, algo a ser alcançado, que é difícil de se alcançar. Sim. Então, eu acho que ele tem noção da construção que ele teve, da formação que ele ganhou em Quintino dos pais, das grandes adversidades que ele teve que passar na vida, como perder pênalti em Copa do Mundo. Para falar mal dele, fala que ele perdeu um pênalti na Copa do Mundo. Então, assim, o Zico, ele zela muito pelo legado dele. E eu acho que isso serve de inspiração para muita gente, para muitos empresários, para muitos cidadãos, sabe? De como ser uma pessoa com retilínea, sabe? Onde é um prazer para qualquer um na rua encontrar com o Zico, só que ele vai demonstrar que o maior prazer é o dele, de conhecer uma nova pessoa. Minha Loja Drogs Mill é um programa de parceiros da Drogs Mill para você que pode criar uma lojinha online e ser parceiro de vendas da Drogs Mill. Mas eu acho que isso para mim quando a gente fala de personagens, de personalidades que vão para o mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que impacta no Zico, porque o Zico ninguém está falando de perfeição, porque não existe pessoas perfeitas. Sim. Mas ele, como jogador, ele sempre teve uma postura, exatamente, muito positiva, que, por exemplo, é uma coisa que, desculpa, gente, mas onde que Neymar tem postura? Não dá. Então, assim, é difícil, porque não tem como, porque não há postura. E hoje, como a gente vê tantos jogadores sem nenhuma postura. Sim. E o cara, ele é responsável, ele querendo ou não, por milhões de crianças e adolescentes em formação que olha e fala, meu sonho é ser isso aí. E o cara não considera isso e faz um monte de bobagem. O que a gente mais vê hoje, a coisa mais difícil que tem é ter um cara como o Messi, por exemplo, com o comportamento do Messi, né? Que é um cara impressionante. Eu adoro futebol, então é uma coisa que me impressiona e me impacta.
impacta na vida dessas pessoas. Você falando do Neymar, me remete exatamente isso, essa questão da palavra ídolo, né? O ídolo é uma palavra que está sendo muito mal usada, sabe? Porque o ídolo tem que não é só o que ele faz como profissional, o ídolo é o exemplo. Então você falar o Neymar é meu ídolo, então assim, que exemplo que ele dá? Um garoto que continua um garoto, né? Desculpa, deve estar com 30 e tantos anos, mas tem síndrome de Peter Pan ali. Sim, total. Né? Tanto é que, na verdade, ele é Neymar Júnior. O Neymar, de verdade, é o pai. Então, assim, é a postura, essa questão. O que é o ídolo? O ídolo tem que ser uma referência. O Zico é uma referência. Exatamente. E, assim, você ter como ídolo Neymar, você ter como ídolo Anitta, com todo o respeito à obra, posso um dia escrever sobre a obra dela, mas, assim, é a referência que você quer dar para uma filha sua? É a referência que você quer dar para um filho seu, entendeu? Então, às vezes eu vejo uns meninos de 14, 15 anos dizendo, meu ídolo é o Oruan. Gente, eu fico preocupado com o futuro da humanidade a partir desse momento. E assim, a sociedade moderna, né, como ela está criando pseudas personalidades, né, de consumo rápido, mas que estragam, né? Hoje as pessoas não têm mais tempo para ler livro, mas ficam nas redes sociais ali durante horas e horas e horas e não estão se formando, muito menos se informando. Elas estão perdendo o tempo delas e, olha, a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Consumindo, a grande maioria das vezes, fake news, sim, né? Consumindo questões de consumo e de questões de estética, não se aprofundam em nada, acham que sabem de tudo, né? Tudo é raso, né? Todo mundo discute no raso, né? Todo mundo acha que está sabendo muito e tudo muito raso. E quando você fala isso, eu trago isso para muito dentro da minha casa, porque eu tenho 2 jovens dentro de casa, de 18 e 19 anos, e a gente tem esses debates muito sérios, né? Sim. Porque é o que eu sempre falei para o meu filho, por exemplo, jogando para a nossa geração, eu falei, meu filho, olha só, o Cazuza era um cara que eu super admirava como cantor. A obra do Cazuza é incontestável, mas o Cazuza, enquanto pessoa, sim, ele não é exemplo para ninguém. Então, é isso, a gente precisa também entender, e quando a gente fala de um ídolo, a gente está falando que tem que ter nessa balança esses 2 lugares, esse ídolo que leva o seu trabalho, o seu legado, mas que também como pessoa te embasa em coisas construtivas, né? Então, assim, não é para todo mundo. Então, quando a gente pensa em ídolo, a gente tem que pensar nesse lugar. E aí, quando você fala que a gente usa essa palavra inadequadamente, e aí sim, quando você está falando assim de obra, quando você está falando, olha, esse profissional, né, enquanto jogador, enquanto cantor, ok, né? Agora, ídolo, eu também entendo que pegaria um outro lugar que hoje a gente praticamente não tem. Exatamente, e a gente vê isso o tempo inteiro. Eu, por exemplo, adoro rock and roll, sou dessa geração, acho que talvez um dos últimos remanescentes, mas, por exemplo, eu não posso dizer que Jim Morrison era um ídolo, que Janis Joplin é uma referência. A obra é maravilhosa. Eu vou ouvir Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, sim, mas olha, eu acho que o exemplo, aí sim, são exemplos do que você não deve fazer. Exatamente. Eu falo que a gente tem que pegar essas pessoas para servir de exemplo ou de lição. No caso dessa galera, são exemplos de lições muito profundas daquilo que você não deve construir na sua vida. Isso. E aí, nesse lugar, eles têm um valor muito grande. E a gente não está discutindo obra, porque a obra deles é impecável. Sim. Né? Mas, como ídolos, a gente tem que entender que aquele lugar ali não cabe na nossa vida. Eu acho que a gente tem que trocar a palavra até por uma outra trissílaba, em vez de ídolo, ícones. Então, é o ícone das drogas, é o ícone da rebeldia, né? Juventude Transviada, o James Dean, é um ícone, mas não é um ídolo. Ídolo é a pessoa que você gostaria que o seu filho ficasse lendo, ficasse vendo, ficasse consumindo, ficasse aprendendo. É a referência. Ídolo é a referência e ícone é um expoente em alguma parte
seja positiva ou negativa, e que a gente vai seguir. E isso não é problema, tá, gente? Eu sei que esse podcast, quando a gente começa a falar dessas coisas, dá sempre um trelelê, mas é o que a gente pensa, é a maneira como a gente encara essas coisas, e eu acho que entrar nessas discussões também é extremamente saudável. Bom, como todo podcast, tudo que é bom dura pouco, e acreditem, a gente já passou quase 1 hora de podcast aqui, e a gente falando dessas coisas assim incríveis e maravilhosas, e que eu sei que é muito importante pra gente discutir isso. Olha quanta coisa a gente falou aqui, e quanta coisa faz a gente pensar, refletir, ressignificar, que são muito importantes. Então, assim, não deixa de ativar o sininho, não deixa de copiar todas as nossas, olhar lá para todos os nossos episódios, curtir o nosso podcast, porque é muito importante para nós. E claro, vocês sabem que toda vez aqui ninguém vai embora sem responder 2 perguntas fundamentais, e a gente vai fazer essas perguntas agora. Segue aqui com a gente. Então, Marcos Neves, aqui todo mundo antes de ir embora responde 2 perguntas. Não seja difícil, doutora. Simples. Uma é o que te pira, o que te deixa chateado, o que te deixa pau da vida. E o que te inspira nessa vida? Vamos lá, o que te pira? O que me pira é a falta de confiança. Sabe, uma traição, assim, e a traição não precisa ser num relacionamento, um amigo, alguém que fale nas costas, entendeu? Fala de frente, deixa eu ter a minha oportunidade de dizer o que eu penso. Então, assim, você quando perde a confiança, você vai ter com essa pessoa a relação tipo de um jarro quebrado, sabe? Que você vai juntar os cacos, vai botar band-aid, durex. Mas não vai ficar mais bonito. Mas não vai ficar igual, entendeu? Então, confiança é algo que me pira, e assim, eu já tive na minha vida, ao longo da minha vida, seja em relacionamentos ou seja com amizades, também muitos casos disso, e aí não dá mais para voltar atrás. E qual é a outra pergunta? O que te inspira? O que me inspira são as pessoas. Você vê, a gente se conhecendo hoje, acredito que a gente vai sair daqui direto para um botequim para continuar esse papo. E assim, conhecer pessoas, tá vivendo é isso. Tá vivendo, você tem que conhecer gente, conhecer história, conhecer biografias. Então, assim, como a minha vida tem tudo a ver com biografia, eu adoro ouvir e aprender e apreender com a lição de vida que as outras pessoas têm a passar para mim. Olha que coisa maravilhosa. Imagina isso por mais 50 anos. Ai, isso tomara. É muito bom. É saber que muitos outros livros vão acontecer e a gente tem certeza. Marcos, como é que as pessoas te acham nas suas redes sociais? Fala, se você falar aí todos os seus livros, se você quiser colocar todo mundo aí. É difícil, mas enfim, assim, vão me achar como Marcos Eduardo Neves. Acho que no X e no Facebook é Marcos E. Neves no Instagram. Tem o canal do Marcos Eduardo Neves com minha entrevista no programa do Jô e vários outros podcasts, enfim. Então, Marcos Eduardo Neves vai me achar e vai ser muito bacana porque eu respondo todo mundo. Eu acho que todo mundo sabe, a gente tem que ser respondido. A pior coisa é o vácuo, é a indiferença. Então, assim, todo mundo vai ganhar uma resposta e eu espero vocês. Venham junto comigo. Opa, olha, vai lá que ele responde mesmo, porque quando a gente entrou em contato, ele respondeu. A gente que sofre muito disso, tá? Porque a gente também entra em contato, as pessoas não respondem, não estão nem aí pra nós, mas a gente insiste e a gente tem também entrado em contato e conseguido encontrar pessoas incríveis como você, que a gente fica ali nas redes olhando, observando e vendo quanto a gente aprende com você também, o quanto a gente aprende com as suas histórias, com a sua jornada, com a sua capacidade de transformar essas histórias aqui num livro onde fique mais fácil, a gente consegue, tem um roteiro que a gente que abre a nossa cabeça e você consegue enxergar a pessoa todinha, a história todinha ali acontecendo. Mas o recíproco é verdadeiro, porque a sua profissão é maravilhosa. Eu acredito até que assim, aquele filme do Benjamin Button tinha que acontecer, porque hoje em dia você com 50 anos, você, cara, se bobear não chegou, você está na metade, daí você tem muito a ganhar ainda. E você tem muitos clientes, muitas pessoas e muito acompanhamento de vida na sua profissão. Isso é muito bacana e quem sabe alguns dos seus clientes também vão me procurar e vão eternizar essas histórias, porque não podem morrer. Eu já tenho uma galerinha que eu tô pensando, que eu falo, gente, essa pessoa tinha que eternizar as histórias, porque realmente são histórias sensacionais. Gente, a gente vai ficando por aqui. Nós temos que dizer adeus a esse podcast, agradecer os nossos patrocinadores, Drogas Mil, La Residência,
Voice, Side, que são pessoas que nos ajudam, são empresas que nos ajudam, parceiros que nos ajudam a levar essas experiências que inspiram para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo grande e fica com a gente aqui no Velho Pod.